ARP, no auge de seus 54 anos, buscando contribuir para a defesa e respeito da cidadania, valendo-se do quanto dispõe o seu estatuto no seu artigo 2º, a linha H, na outra oportunidade traz à discussão um tema que há muito necessita fortemente de uma política pública humanizada e empática de enfrentamento. É o crescente número de moradores em situação de rua. Dados divulgados pela Secretaria de Assistência Social, o município de Ribeirão Preto apresenta aproximadamente 1.127 pessoas em situação de rua, dados estes divulgados no site oficial da Prefeitura Municipal, bem como da manutenção de um projeto denominado Pertencer. Chama-nos a atenção que esse projeto Pertencer tem por objetivo o acompanhamento longitudinal em busca da reinserção social, a aproximação de vínculo com a equipe, oferta da rede pública de atendimento e, principalmente, orientação e conscientização de comerciantes e moradores sobre os efeitos negativos da esmola, seja ela roupa, alimento ou dinheiro. Da forma simplória em que se apresenta tal projeto, Ribeirão Preto resolverá essa crescente demanda, esse crescente problema e câncer social? A meu lado, para debatermos sobre esse tema e a real situação dos moradores em situação de rua e da população em vulnerabilidade na nossa cidade, estou com Elson de Paula, jornalista e militante na defesa da população em situação de rua em Ribeirão Preto, representante técnico do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, cofundador e um dos coordenadores do Fórum Pop Rua Ribeirão Preto, Fórum de Defesa da População em Situação de Rua de Ribeirão Preto, membro atual do Comitê Municipal de Tuberculose e recentemente eleito para compor o Conselho Municipal de Assistência Social. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da ARP, Elson. E eu começaria essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, perguntando-lhe se é real esse número, até hoje mantido no site oficial da Prefeitura Municipal. Em Ribeirão Preto, nós só temos, de fato, 1.127 moradores em situação de rua? Em primeiro lugar, quero agradecer aí a oportunidade, Juarez, tá? A oportunidade que a ARP também nos dá. Esse número, tá? Nós discordamos dele, tá? Já divulgaram outros números também que eles acreditam ser um pouco mais atualizado, um pouco maior que esse, 1.800 pessoas, tá, em situação de rua em Ribeirão Preto. Nós discordamos de todos esses dados. Nunca houve um censo em Ribeirão Preto específico para saber o tamanho da população em situação de rua presente na cidade. E não houve nenhuma metodologia para se chegar a esses números. Eu considero isso um chute, tá? A população em situação de rua é bem maior do que esse número, a população que está presente em Ribeirão Preto, tá? Ela não está presente só na região central e na Baixada, tá? Ela está presente também próximo a algumas comunidades que existem na cidade, ela está presente em locais onde o tráfico de drogas acontece, tá? Então, é preciso se tomar muito cuidado com esses números quando se divulga esses números, porque eles vão influenciar nas políticas públicas voltadas para essa população. E, com certeza, nós vamos ter aí uma deficiência nessas políticas, porque não estamos trabalhando com números reais. É isso. Fica visível, Elson, até pelo que se observa no caminhar do dia a dia,
que Ribeirão Preto, de fato, e os seus gestores nunca se preocuparam em, de fato, enfrentar esse problema que é crucial para o município. São vidas que são colocadas e que estão em verdadeiro vilipêndio, né? Você acredita que esses números maquiados, eles, de certa forma, como você colocou há pouco, emperram a possibilidade do município, de fato, implementar uma política pública, repito, humanizada, não só para acolhimento, mas, de fato, para a reinserção dessa crescente população no mercado ou na vida social, no exercício da sua cidadania? Sim, quando você trabalha com dados que não são reais e que são bem abaixo do que a gente tem na cidade, né, da presença da população em situação de rua na cidade, você até encontra justificativas para a sua falta de interesse em instalar políticas públicas adequadas, né? Isso é uma desculpa, tá? Isso é uma desculpa. Tá? Quando eu falo, tem menos pessoas em situação de rua presente na cidade, tá? Eu estou aí justificando que eu não preciso fazer mais nada além do que eu já estou fazendo. E não é essa a realidade. Nós temos uma rede protetiva hoje que funciona, porém, ela precisa ser expandida, ela precisa de mais vagas para a população em situação de rua, os serviços precisam ser melhores. Eu sempre digo o seguinte, eu luto por políticas públicas mais plenas e eficazes. Plenas é na totalidade, né, de toda essa população. Né? E eficazes porque a gente precisa melhorar isso. Porque senão essas pessoas voltam para a rua, que é o que está acontecendo. Tá? Dinheiro público é desperdiçado com isso, a gente tem que ver essa questão. E tem a questão da humanização que você citou. Né? Essa pessoa passa por uma casa de passagem, né? A esperança dela é alimentada, não, porque a maioria dessas pessoas não quer estar na rua. Essas pessoas, eu ouço às vezes de pessoas da nossa sociedade, né? São vagabundos, não querem trabalhar, não querem uma oportunidade na vida. Não é isso. Tá? A maioria das pessoas em situação de rua com quem eu converso, e eu converso com muitas dessas pessoas, antes de vir para cá eu estava batendo um papo lá na Praça da Catedral com um grupo de pessoas em situação de rua. Tá? E a maioria deles sempre me contou, tá, a sua história. E a história dessas pessoas nunca tem essa questão de não querer abraçar uma oportunidade. Eles abraçam. Só que nós temos que ver também que nós temos que ajudar essas pessoas, tá, antes dessa reinserção, a curar os seus males, os seus vícios. Né? E detalhe, tá, eu falo muito isso, vou só completando, droga e álcool nunca foram porta de entrada para a rua. Tá? Um caso ou outro, tudo bem. Tá? A maior parte dos casos que eu conheci até hoje, existe uma ausência na vida dessas pessoas. É a família, a ausência do Estado, principalmente na questão da falta de programas de moradia, de saúde, de educação, de assistência social, de emprego, tá? E por aí vai. Então, o motivo da maioria dessas pessoas estar na rua, tá, são essas ausências do Estado e da família. A droga vem como um alívio para o sofrimento. Não é fácil viver na rua. Tá? Você dormir numa calçada é muito duro, é muito triste, tá? É muito sofrimento. Tá? É impossível admitir que uma pessoa queira fazer isso por vontade própria. Não é. Tá? Dormir numa calçada é muito triste. Então a droga vem para aliviar esse sofrimento, o álcool vem para aliviar esse sofrimento. Eu trago comigo, Elson, que seria uma espécie de uma rota de fuga, porque
conversando com esses moradores, buscando compreender as razões que o levaram às ruas, fica evidente que ninguém está na rua por simples querer. Não. Mas nós temos que entender que ali se tratam de vidas verdadeiramente. Não são pais, são avós, são irmãos, é gente que está ali na invisibilidade à medida em que foram levados, encaminhados à rua. Sim. E lá encontram o alimento necessário para que eles possam ali, né, fugir um pouco da sua realidade, uma vez que não encontram forças suficientes capazes do soerguimento pessoal. Sim. Então, é necessário que tenhamos essa visão humanitária, empática, como eu sempre insisto, para que a gente possa encarar, não como aspas, como falam maloqueiros, são drogados, são alcoólatras, vagabundos, né? Casqueiros, são sinônimos tão depressivos. Sim. Que simplesmente levam estas pessoas que já têm um histórico de vida, um histórico de angústia, de momentos ruins, que o encaminharam às ruas, como uma forma que encontraram, equivocadamente, na minha visão, de não enfrentarem, de fato, o problema que os aflige até hoje e que os mantém na rua. Então, essa visão humanitária que falta ao poder público. E dentro desse contexto eu lhe pergunto, pela sua expertise, pela tua experiência, a estrutura que hoje temos no município de Ribeirão Preto acolhe, de fato, essas pessoas? Nós temos hoje a chamada rede protetiva, que eu já citei, né? Que são os serviços voltados para a população em situação de rua, que são administrados por organizações da sociedade civil, em parceria com a SEMAS, com a Secretaria de Assistência Social, através de termos de colaboração. Hoje nós temos, assim, rapidamente, para você ter uma ideia, nós temos 3 casas de passagem, cada uma com 50 vagas, para homens de 18 a 59 anos. Tá? Tínhamos, até o ano passado, a Casa de Passagem Santa Dulce, que atende idosos em situação de rua, 50 vagas também. Tá? Por que tínhamos? Porque nunca houve uma preocupação da prefeitura, tá, de resolver a questão técnica dessa casa, porque são idosos. Tá? E o idoso ele é diferente daquela pessoa em situação de rua até 59 anos. Muitas vezes ele precisa de um cuidador, tá? Específico para ele. Tá? Ele precisa de um enfermeiro, uma enfermeira para administrar medicamentos. Alguns não têm condições de se cuidar, né? Não têm autonomia. Tá? Então não conseguem tomar um banho sozinho. Tá? Então, essa casa de passagem, ela já existe há algum tempo, ela sempre trabalhou lotada, porque temos idosos em situação de rua em Ribeirão Preto, e não são poucos. Tá? Porém, chegou um determinado momento que a organização da sociedade civil que administra essa casa teve que dar um basta, falar, não aguentamos mais. O valor está desatualizado, nós temos questões técnicas que precisam ser resolvidas, e no final do ano passado, em outubro, tá, o acolhimento de idosos em situação de rua foi suspenso. Eles conduziram alguns dos idosos dessa casa para outros serviços, tá? Pararam de acolher novos casos e hoje estão com um número aí em torno de 20 a 25 idosos lá que precisam ainda ser resolvidas a sua situação. Nós reclamamos, movimento e fórum, tá? Porque não se pode encerrar esse acolhimento. Nós temos idosos pedindo acolhimento em Ribeirão Preto, em situação de rua, tá? Mas a gestão passada já estava entregando o posto, né? Então não se preocupou em resolver.
Tá? O problema passou para essa nova gestão, eles têm conhecimento, até hoje não foi solucionado, tá? E a gente está cobrando. Chamou-me muita atenção o fato de você... Vamos colocando aqui na nossa conversa os números, mesmo que maquiados, que são divulgados constantemente pela municipalidade, seja desse ou do outro governo. Eu nunca me esqueço, né? 1.127. Uhum. Se analisarmos apenas a existência de 3 casas, né, de acolhimento e abrigando 150 pessoas, eu vou ter nas ruas mais de 800 pessoas. Sim. Ao longo de, sabe-se Deus, exatamente. Quanto tempo. Eu gostei do seu cálculo. E outra coisa que me chama a atenção, pelas nossas andanças e em contato com essa população, é que moradores em situação de rua não se limitam apenas àqueles que consomem drogas ou álcool. Nós estamos observando famílias, crianças, Sim. que não conseguem hoje, por força de não terem um poder aquisitivo, de manter uma locação, mínima que seja, Sim. e não me encontrar espaço nas mais de centenas de comunidades que temos aqui, eles vão às ruas. Então, hoje, o que mais se observa é um contingente maior de famílias. E não temos nenhum equipamento para acolhimento dessas pessoas, nenhum trabalho social municipal voltado para essa população. Ou temos? Então, apenas para complementar, porque eu não cheguei a te passar todas as informações sobre o que nós temos hoje de serviço, nós temos então as 3 casas de passagem, com 50 vagas cada uma, para homens até 59 anos. É importante lembrar que essa é a faixa etária que nós temos mais concentração de pessoas em situação de rua em Ribeirão Preto. Temos a casa de passagem para idosos, que o acolhimento está suspenso, estamos aguardando aí uma posição da secretaria para resolver essa situação imediatamente e os acolhimentos voltarem, tá? Porque hoje, se um idoso pedir uma vaga numa casa de passagem, não tem uma casa de passagem que o acolha. Até 59 anos, eles não podem incluí-lo nessa casa de passagem. Temos também uma casa de passagem para mulheres, tá? E pessoas em situação de rua LGBT. Tá? São 40 vagas. É uma casa de passagem que está no Monte Alegre. Todas essas que eu estou citando para você funcionam muito bem, eu conheço pessoalmente. E, além disso, nós temos uma casa de longa permanência para homens, tá? São 40 vagas. Ele sai da casa de passagem, ele tem um período que ele fica na casa de passagem, e ele sai da casa de passagem e vai para a casa de longa permanência. Ali ele já está se ajustando e ele vai voltar para o mercado e etc. Tá? E temos também um outro serviço para uma casa de longa permanência também para mulheres, são 16 vagas. Tá? Então é isso, essa é a rede, são os serviços voltados para a população em situação de rua e a rede protetiva que existe. Tá? Essa rede é suficiente, Elson? Não, não é suficiente. Você mesmo aí fez uma conta que eu gostei. Tá? Se nós não acreditamos nesse número, nós acreditamos que seja um número maior. Mas se for esse número, né, já existe uma deficiência aí e essa rede precisa aumentar. Essas vagas precisam aumentar. E o caso que você citou da família, tá? Nós, movimento e fórum, tá? Nós elaboramos antes das eleições uma carta compromisso com 8 páginas, onde nós colocamos toda essa necessidade da rede protetiva, de se aumentar esses serviços para essa população presente em Ribeirão Preto. Não é só isso.
Tá? Existem outras reivindicações que a gente colocou ali, outras propostas. Tá? Você pode dividir conosco um pouco dessas propostas? No caso das casas de passagem, a ampliação de vagas, de mais casas de passagem para homens até 59 anos, pelo menos mais 100 vagas, tá? Seriam mais 2 casas de passagem. Tá? A questão aí da regularização da casa de passagem para idosos, tá? O aumento de vaga na casa de passagem para mulheres. Tá? E a gente faz algumas propostas aí que já acontecem, por exemplo, Araraquara. Araraquara hoje tem uma casa de passagem para pessoas em situação de rua LGBT. Ela é exclusiva. Tá? E em Ribeirão, nós temos um público LGBT, uma população em situação de rua LGBT que comportaria essa implantação. Já temos uma casa como essa. Não, temos a casa de passagem feminina que atende a população em situação de rua LGBT. Não específico. Não é específico. O que a gente pede, a gente sugere é a criação de uma casa de passagem para pessoas em situação de rua LGBT específica. E uma casa de passagem que seja um número menor, tá? Mas uma casa de passagem para famílias em situação de rua. Tá? Eu já conheci casos de famílias que chegam em Ribeirão Preto buscando uma oportunidade de trabalho, às vezes já vêm com essa proposta feita, chegam aqui, a proposta não se conclui, e essa família inteira vai morar nas ruas. Tá? E isso é complicado. O que demonstra-se por aí que não é por vontade, não é por querer, mas por necessidade, ou como já vimos aqui, discutimos anteriormente, por uma rota de fuga diante da inconstância ou até da imaturidade, vamos colocar, emocional do enfrentamento do problema. No Brasil, né? Houve um aumento muito grande de famílias em situação de rua, tá? Durante a pandemia. Tá? Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que não conseguiram manter o seu aluguel e acabaram indo viver na rua, famílias inteiras. Tá? Inclusive em praças da cidade, vivendo em barracas. Né? Nós vimos muito isso. E Ribeirão Preto não ficou fora disso. Não é uma população tão grande, mas ela existe. Eu tenho grande admiração por um verdadeiro sacerdote, um servidor do Cristo mesmo, que é o padre Júlio Lancelotti, que mantém um trabalho espetacular e extremamente perseguido na cidade de São Paulo. Sim. E por que eu estou lembrando-me de Júlio Lancelotti? Foi ele que nos trouxe um termo chamado aporofobia. Sim. Né? Que é a fobia por pobre. Por pobres. Pela pobreza. E vendo aqui ainda o site oficial da prefeitura, eu vejo que mantém ainda acesa a chama do pertencer. E muito me chamou a atenção que um dos objetivos desse projeto, e pelo que eu vi não está cumprindo absolutamente nenhum, é a de orientação e conscientização de comerciantes e moradores sobre os efeitos negativos da esmola. E seja ela roupa, alimento ou dinheiro. Há muito eu tenho escutado que quando não se tem o peixe, não adianta querer ensinar a pescar. Uhum. E a fome, de fato, inegavelmente não tem pressa. Aliás, não tem como aguardar, né? Ela tem pressa. Você, enquanto membro dessas entidades que representam os moradores em situação de rua, tem conhecimento? Você foi consultado para a elaboração desse pertencer ou de algum outro projeto emergencial, como divulgado em redes sociais recentemente pelo município de Ribeirão Preto? Não, nem eu, nem os meus companheiros.
e acredito que boa parte das pessoas que atuam com a população em situação de rua diretamente, né, também não foram convidadas. Essa questão da esmola, tá, nós precisamos refletir o seguinte: quando o Estado não cumpre com as suas obrigações, né, principalmente na questão aí da alimentação, né, nós podemos dizer que não se deve dar esmola? Né? Não seria hipocrisia da nossa parte proibir que se desse esmola para uma pessoa que está passando fome? Se tivéssemos políticas públicas efetivas, eu iria para a rua com cartazes falando não dê esmola. Não. Mas à medida em que o próprio poder público, né, deixa invisível uma crescente população, ele está ausente, maquiando números e fazendo TikToker por aí, vilipendiando da dor e do sofrimento do outro, aí a coisa já não deve funcionar de forma objetiva. Quando o poder público, que tem a obrigação de atender essa população, e isso está previsto no Decreto 7.053, que estabelece as políticas públicas para a população em situação de rua em todo o Brasil, né? E já ali já fica claro que é o Estado quem tem que proteger essas pessoas. Tá? Quando ele não cumpre esse papel, tá, e não alimenta, principalmente, né, não alivia a fome dessas pessoas, nós podemos chegar e falar: você não pode dar esmola para essa pessoa. Né? É triste isso. É lamentável. Triste, é lamentável, é lamentável. Meu amigo, já agradecendo enormemente a tua presença aqui conosco, debatendo um assunto de extrema delicadeza, eu pergunto-lhe, e agora plagiando Paulo Freire, ainda nos é permitido esperançar? Eu sempre acreditei que sim, tá? Inclusive eu sou um grande admirador do Paulo Freire, tá? Eu acho que precisamos segui-lo, né, em tudo que ele deixou para a gente, né, de legado. E eu penso que ainda se pode mudar. Né? Eu gostaria muito que os nossos políticos, né, cumprissem o que falam, né, em campanha. Né? Eu vou trabalhar pelo povo, eu vou olhar para as pessoas em situação de vulnerabilidade, eu vou aliviar a fome e etc. e tal. Que cumprissem. Tá? Todos têm aí um bom tempo para isso, para pelo menos começar. E que contassem com a gente. No caso da população em situação de rua de Ribeirão Preto, nós conhecemos bem essa situação. Nós não queremos dizer que entendemos melhor que todos, mas nós convivemos, nós conversamos com essas pessoas, nós acompanhamos muitos dos casos, tá? Presenciamos situações de violação de direito, tá? E não são poucas. Tá? Então a gente tem onde se basear para ajudar. A gente pode ajudar, pode contribuir para que um plano de governo seja realmente pleno e eficaz. Né? É só contar com a gente. Né? Mas parece que muitos não querem nos ouvir. Basta ter vontade e vamos continuar na luta pela esperança de dias melhores. Sim. Elcio, muito obrigado pelo teu comparecimento, pelos teus esclarecimentos. A Associação dos Advogados de Ribeirão Preto fica honrado de ter recebido para esse podcast esclarecedor e necessário no momento atual. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, muito obrigado a você, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Esse é um tema que, quando somos chamados, estamos lá prontamente. Quantas vezes precisar, estaremos aqui. Agradecemos muito.